Com a Josi na garupa ele foi até Marte. Quando viu já estava correndo com o Estevão no parque. E no barrigão a Débora e Bebel fizeram parte. Hehehehe, sim, essa é a família que nós tanto amamos. E conduzindo a embarcação está o marinheiro mor, Felipe Vilela. Eles estavam tranquilos em sua valorosa jornada. Mas decidiram tornar tudo mais emocionante e atracaram no Porto Mevandim. Ali a tripulação embarcou e se entregou. Todos se alocaram no seu devido lugar. Velas, remos, ganchos, âncoras e canhão. Bebel, Débora, Josi, Felipe e Estevão. Ao se depararem com os ventos fortes da noite lunar, o capitão Felipe puxou o refrão. Com minhas trek eu fui até o Japão. Sabedoria na melodia encantou Salomão. E agora, vamos, junto ao propósito de Deus. Porque esse barco, aí, ele também é seu. E é isso, minha gente. Recebam, com muito amor, o executivo das poesias, Felipe Vilela. Eu não tenho nada a ver com essas releases aí de quem está vindo pregar aqui não, tá? É o povo aí que está fazendo. Vocês estão bem, gente? Feliz demais em estar aqui, feliz em celebrar esses dias com vocês, feliz em dividir o Evangelho, feliz e constrangido com o amor de Deus, amém? Deus é muito bom e Deus é extremamente, enfim, abençoador, galardoador dos que o buscam. Hoje eu tentei recuperar um pouquinho da voz. E eu queria que você orasse por mim. Se você puder estender sua mão para cá, me abençoar, profetiza. Deixa eu ouvir você orando por mim. Amém, Jesus, me ajuda. Estende a sua graça sobre a minha vida, Senhor. Estende a sua graça sobre mim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz aí? Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala: como você emagreceu, irmão? Você está tão bonito. Enquanto o Theo cantava a música, a gente está com o Theo aqui, né, irmãos? Maravilhoso, é ou não é? Dá uma salva de palmas pela vida do Theo. Melhor música do Theo, eu acho, a melhor música dele é uma que fala sobre a alegria do Senhor. Acho que é a melhor música dele. Não é? É uma música incrível, maravilhosa. Tem um rapper que canta com ele nessa música. Escutem no Spotify. Eu até achei que ele ia me chamar para cantar, mas ele viu que eu estava rouco e falou: não, melhor não. E a vida do rapper é muito injusta, irmão. Mas eu não vou falar isso aqui não. Vou deixar pra falar. A vida do rapper é muito injusta, porque a gente tem que escrever muito. A música é minha, do Filipinho e do Theo. Mas eu acho que ela tinha que ser mais... Não, mas deixa para lá. Deixa isso para as nossas mesas, para resenha, para janta. Depois das 10 a gente conversa isso. Mas o Theo é um amigo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente faz eventos há um tempo e eu nunca chamei a pessoa por nenhum tipo de conveniência. Diante de Deus, a gente chamou pelo relacionamento. Sempre. Brunão é um amigaço, assim. A gente desenvolveu uma amizade muito maravilhosa. O Theo também foi uma coisa muito legal. De um ano para cá, mais ou menos, né? A gente se conheceu no troféu. A gente está lá, o Jander cuida da gente também. E a gente foi brincando um com o outro e tal. E se aproximando. O Theo é um cara do coração puro demais, maravilhoso. Menino de Deus, ungido, uma família incrível. Os pais do Theo são apaixonantes. O pai, a mãe do Theo. E aí a gente foi se encontrando e se identificando. E poder ter você aqui hoje é muito legal.
tá? Poder contar com a sua amizade. Ninguém cobrou absolutamente nada para estar aqui. Essas pessoas vieram para cá para nos abençoar, para celebrar esse momento com a gente. É um hábito nosso, obviamente, abençoar todas as pessoas. Quem está perto de mim sabe disso, sabe? Eu fico sem nada, e meu carro já foi. Todo mundo falou assim: o som tá bom aí, gente? A gente deu o que a gente podia para poder viver isso aqui que a gente está vivendo. E uma coisa que Deus me falou, a gente fica impressionado com cada coisa que a gente vê aqui. O Ismael está ali, o Ismael fez um trabalho incrível, o Wilson está aqui, e o Hudson está ali, o Carlos fez esse altar. Lembra quando foi construir o tabernáculo, Douglas? Lembra disso? Todo mundo saiu do deserto com ouro, com prata, ninguém saiu inválido. Quando foi se construir o tabernáculo, a menor preocupação era ouro. Daniel está aqui também, paisagista. Agora pensa no que eu estou falando. As pessoas que Deus reuniu aqui nesses dias. A menor preocupação era o dinheiro, o ouro. Ninguém se preocupava com ouro. Sabe o que eles se preocupavam? Em reunir as pessoas certas, para cumprir exatamente as medidas que Deus havia dado. Quando eles reuniram as pessoas certas, sobrou ouro, irmão. Eles pediram: pode levar de volta o ouro, porque a gente já cumpriu o propósito. Agora eu fico pensando, só abrir um parênteses, se hoje, depois de construir tudo, as pessoas iam mandar levar o ouro de volta, ou a gente ia criar um fundo de reserva. Mas, quando você reúne as pessoas certas, Jesus nunca nos ensinou a orar por dinheiro. Nunca. E eu não vou fazer essa oração que Jesus não me mandou fazer, mas uma oração Ele nos mandou fazer: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os cearenses são poucos. A gente tem muita coisa para fazer. O que a gente precisa? De trabalhadores. Irmãos, isso aqui, tudo que você está vendo, embora obviamente a gente precise de dinheiro, mas boa parte só foi possível por conta da mão de gente abençoada, dos Bezaléus que Deus mandou para cá, cheios do Espírito Santo de graça. Então, quando Deus te mandar fazer alguma coisa, não se preocupe com recurso, porque se Ele te mandou, faça exatamente nas medidas que Ele te mandou fazer. Não se preocupe. Olhe por trabalhadores. Deus nos envia trabalhadores, nos envia pessoas que tenham um coração e vão entender e compreender um plano profético que o Senhor tem para esse tempo. Mas enquanto o Theo cantava essa música Maranata, que nos abençoa tanto, eu me lembrei da dinâmica de casamento do judeu. O judeu casava, o pai escolhia uma noiva para o filho. Era o pai que fazia isso. O pai percorria em suas viagens de negócio ou em qualquer outro tipo de movimentação do pai. Então ele encontrava uma moça, ele fazia uma perícia, ele avaliava a família daquela moça, ele avaliava tudo. Então ele pagava o dote e ele combinava com a família da moça. Ele dizia: olha, ela vai casar com meu filho. Quando o pai voltava para casa, ele dizia para o filho: olha, eu achei uma noiva para você. Eu achei uma noiva para você. O pai escolhia uma noiva para o filho. O que essa noiva tinha que fazer? Não havia uma descrição física, não havia uma fotografia, não havia nada. O único sinal que o noivo tinha para encontrar a sua noiva é que quando ele passasse na rua tal, na estrada tal, perto de tal lugar, teria na janela daquela noiva uma lamparina acesa. A lamparina tinha que estar acesa. Então olha, quando você chegar naquela rua, naquele lugar, filho, perto daquela pedra, perto daquela montanha, a noroeste daquela montanha, você vai olhar para o seu lado esquerdo, você vai olhar várias janelas, mas em uma delas vai ter uma lamparina acesa. E todas as pessoas que passavam por aquela rua, e quando enxergavam uma lamparina acesa na janela, diziam: ali tem uma noiva esperando o noivo, ali tem uma noiva aguardando o noivo, ali tem alguém que está esperando uma proposta que o pai preparou para ele. Então, quando a gente acende as nossas lamparinas, e a parábola das 10 virgens fala disso, fala de lamparinas que precisam estar acesas. Falam de um azeite que você não pode comprar em lugar algum.
que ele precisa ser atraído, que ele precisa ser, sabe, gerado a partir de um espírito contrito e de um coração quebrantado. Sabe, irmão, nesses dias, eu estava com algo preparado, mas eu quero dividir algo que é algo que o Senhor já acendeu no meu coração. Mas eu não quero deixar de dividir uma coisa com você. O que eu tenho entendido é que o nosso maior problema na nossa jornada, nosso maior problema é Deus. Houve um poeta apofata chamado Erck. Há duas vertentes para a teologia apofática e a teologia catafática. Parece complexo, mas é simples. A teologia catafática é a teologia da afirmação. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é incrível. Você está afirmando. A teologia apofática é a teologia da negação. Deus não existe, Deus é. A teologia apofática, elas não se contrapõem, elas não se contradizem, elas se completam. Mas na teologia apofática, a forma de conhecer a Deus é mediante a experiência. Você pode descobrir e encontrar Deus na ausência de som, na ausência de música, no vazio, você pode encontrá-lo. Porque Deus não existe, Deus é. Estamos juntos? Há um poeta, a teologia apofática, ela nasce naquela pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Quando ele está pregando ali, ele usa parte do pensamento de um homem chamado Epimênides. E ele traz uma profunda experiência para aquele povo, porque o altar era um Deus desconhecido, amém? Não se havia argumento sobre aquele Deus, mas todo mundo pôde experimentar aquele Deus. Ninguém conhecia aquele Deus até experimentá-lo, até prová-lo, até viver uma profunda experiência com ele. E há um poeta chamado Erck, e o poeta nos ensina a orar da seguinte forma: Deus, livrai-nos de Deus. Olha para mim, preste atenção. Deus, livrai-nos de Deus. Porque tratar Deus como um conceito formado não faz de você um adorador, faz de você um idólatra. Às vezes nós estamos adorando um conceito sobre Deus, mas perdemos a dinâmica de continuarmos conhecendo esse Deus. Nós achamos que já sabemos tudo desse Deus, nós encaixotamos esse Deus dentro do nosso bojo e das nossas percepções evangélicas, e a gente adora esse conceito e esse pacote. E a gente se esquece que a ordem é conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Então Erck orava da seguinte forma: Deus, livrai-nos de Deus. E a gente passa então a se relacionar com Deus a partir de uma dinâmica, religiosa. Otto Maduro define religião da seguinte maneira: religião é um conjunto de princípios e regras destinados a um ser superior, com quem ou com os quais nós temos uma relação de obrigação e benefício. Deixa eu melhorar isso. Se você vier ao culto, cantar as canções que Ele quer, fizer as orações que Ele quer, der o tanto de dinheiro que Ele quer que você dê na caixa, então Deus te abençoa. Se esse é o seu Deus é corrupto. E se a gente tem um Deus corrupto, o que a gente vai esperar dos pastores, dos políticos e de todo o resto? A gente se esquece de prosseguir no conhecimento. E Jesus veio justamente ampliar a nossa percepção acerca de Deus. E agora, deixa eu te dizer uma coisa: a cruz é um lugar de frustração, mas é uma frustração segura, porque na cruz Deus morre, e na cruz a gente entende uma coisa. Olha para mim, para não ficar confuso para você. Deus usou todo o poder de Deus. Deus mede o céu com a palma das mãos, chama as estrelas pelo nome, toma todos os oceanos na sua mão como uma concha. Deus desliza nas asas do vento, e Ele usou todo o seu poder de Deus para se revelar a nós como um Pai. Todo o poder de Deus foi expresso, sabe, no mergulho no ventre de uma virgem, num bebê que nasceu numa manjedoura.
Todo o poder de Deus, toda a voz poderosa que criou o universo, que ordenou tudo, Ele usou todo esse poder e aplicou todo esse poder na dinâmica de um bebê. E quando esse bebê veio e viveu entre nós, Ele nos ensinou a orar, dizendo: olha, vocês não precisam comprar amor por serviço. Você não precisa fazer alguma coisa para merecer o amor de Deus. Não é sobre o que você canta, sobre o quanto você ora, sobre o tanto de dinheiro que você traz na caixa. É sobre a proposta relacional que Deus tem agora. Então, quando vocês forem orar, ergam as mãos de vocês e digam: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, meu Pai. Porque a sua vontade não é um martírio. A sua vontade não é uma imposição. A sua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Porque a proposta de caminhar com Deus não é uma imposição. Você não tem que subir escada, andar degrau, fazer, sacrifícios. Se a nossa, olha, presta atenção. Nós estamos reevangelizando a igreja, Douglas. Se a nossa dinâmica de relação, pastor Everaldo, é por obrigação e benefício, não importa se você sobe um monte para orar, se você vai à Trindade a pé, ou se você corta o pescoço de uma galinha na encruzilhada. É forte, pastor, é. E deixa eu te dizer uma coisa mais forte: se você sobe um monte atrás de um benefício, a única pessoa que pode te atender é o diabo. Porque foi o único que levou alguém no lugar alto e ofereceu benefício. Sempre que alguém sobe um monte, esse alguém vem para oferecer sacrifício a ele, vem para se oferecer a ele. Culto não é um lugar onde eu recebo, faço tudo que Deus quer e recebo algo em troca, não. Culto é um lugar onde você se oferece como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E sacrifício vivo, sabe o que é sacrifício vivo? Eu acho que eu já estou pregando. Estou, né? Sacrifício vivo não precisa ser trazido ao altar, ele vem sozinho. Ele se entrega para a morte. Qual é a base da nossa relação com Deus? A gente está entrando no fogo para negociar com a chama. A gente acha que se a gente fizer tudo certo, Deus vai nos abençoar. Mas não é assim, pastor. Sabe, existem princípios que você vai aplicar e, consequentemente, você vai colher o resultado da aplicação deles. Mas Deus é seu Pai. E a cruz, pastor? A cruz é um lugar para se frustrar com segurança. A cruz é um lugar de frustração. Mas a cruz nos mostra que Deus usou todo o seu poder de Deus para se revelar como um Pai. Deus não é um conceito formado. Você não conhece tudo sobre Deus. Se você não prosseguir em conhecê-lo, a sua espiritualidade vai ficar atrofiada e você vai viver uma vida medíocre, podendo mergulhar em águas muito mais fundas, podendo ir mais fundo do que você já foi, podendo beber de coisas que você nunca bebeu. Então, Deus, livrai-nos de Deus. Nos livra disso, dessa estagnação. Faz sentido para vocês? A cruz é um lugar de frustração, porque lá Deus está morto, e Deus está, impotente. E Jesus grita alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Ou seja, diante da dor, do sofrimento, da aflição, da angústia. Apaga essas luzes daqui de frente, deixa só as últimas duas acesas. Eu me distraio fácil demais, gente. E eu estou fluindo aqui, amém, irmãos? Vai bebendo aí se faz sentido para você. Pode ir apagando, irmão, apaga aí, isso, deixa só as duas acesas. Só as duas, igual está lá no grupo. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Mas o mesmo Jesus que diz Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparastes? É o mesmo que diz: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Perceba, irmão, para o judeu aquilo era um grito forte e inexplicável. Como Deus está nu. A cruz é um lugar que se morre nu, não tem paninho como no quadro. E o único lugar que eles não podiam tampar, a religião tampou.
colocou um paninho aqui. Sabe por quê? Porque eles esconderam a circuncisão de Jesus. Era o único lugar que provava que ele era circuncidado e tinha pai. Jesus teve um pai como eu e você, e ele viveu numa dinâmica humana. Mas naquele instante em que ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Imagina a presença de todas as pessoas que tinham aquele pacote de Deus, que tinham aquela opinião formada sobre Deus, que tinham aquela velha opinião formada sobre tudo, como diz aquele menino que ministrava uns louvores esquisitos. Imagina a cara de todo mundo dizendo: peraí, ele não é o filho de Deus, como Deus pode desampará-lo? Mas ao final de tudo ele disse: pronto, o mindset mudou, a forma relacional mudou. Então, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. A partir de agora, a graça, ela cobre uma multidão de pecados. E o que eu tenho que fazer para ser salvo? Nada. A salvação é graça, a salvação é dom de Deus. Pastor, mas eu não tenho obrigações, eu não tenho princípios para serem aplicados. Tem, mas descubra uma coisa: nada do que você fizer vai fazer Deus te amar mais, e nada do que você deixar de fazer vai fazer Deus te amar menos. Deus é agora o seu Pai, e você pode dizer: Abba Pai, Paizinho querido, e Ele vai celebrar você, e Ele vai amar você, e Ele quer estar com você. É relação, não é um pacote de obrigações e benefícios. Quando os discípulos de João pressionaram Jesus dizendo: por que os seus discípulos não jejuam? Jesus falou: pode estar com eles, pode estar eles tristes enquanto está com eles o noivo. Não se coloca remendo novo em vestido velho. Não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão se perde o vinho e explode o odre. O que Jesus estava ensinando? Enquanto a forma de relação não mudar, eles não podem receber algo novo. Enquanto você estiver se relacionando com Deus a partir de uma lista de pedidos, enquanto você estiver se relacionando com Deus a partir de todo o conceito formado que você tem sobre Deus, enquanto você achar que a sua oração de ontem serve para hoje, não, é o pão de cada dia nos dai hoje. E hoje você precisa continuar buscando esse Deus, e amanhã você vai ter que buscar a porção para amanhã. Caso contrário, você está adorando um pacote, e aí você vai ter que orar como é: Deus, livrai-nos de Deus. Deus é relação, Deus é aproximação, Deus é Pai. Sabe, a minha oração é para que a gente descubra esse caminho relacional, esse caminho de paternidade. Nós dizemos que nós somos uma casa de paternidade. Eu cresci praticamente sem pai. Irmãos, e quando eu entendi que Deus é meu Pai, sabe, eu disse isso aqui. Quando você tem um filho, quem aqui é pai? Quando você tem ali o seu filho aprendendo a andar, ele dá lá 2, 3, 4, 5 passos, aí ele cai. Você celebra a queda do filho? Você lamenta a queda do filho? Melhor, você não lamenta a queda do filho, você celebra os passos que ele deu. Então não importa se você está andando e caiu, sabe o que Deus está fazendo? Deus está olhando para os passos que você já deu e dizendo: levanta, meu filho, porque eu comecei uma boa obra e eu estou a fim de completar ela, eu estou a fim de terminar ela. Daqui a pouco as suas pernas vão estar mais fortes. Sabe, irmãos, enquanto a gente não compreender esse Pai, a gente não entende graça, e a gente vai ficar banalizando a graça, achando que a graça nos habilita para viver uma vida dissoluta, quando na verdade a graça é uma forma de você se aproximar de Deus sem ter vergonha. Eu já senti vergonha de Deus, já senti vergonha de contar para Deus o mesmo pecado, dizer para Deus que eu fiz de novo o que eu disse que não faria mais. Eu já senti vergonha. Mas se o meu filho Estevão tirar 10, vou ficar orgulhoso demais. Mas se ele tirar 0, ele vai deixar de abrir a geladeira lá de casa? Vai deixar de deitar no meu sofá? Vai deixar de ser meu filho? Então olha para mim, não importa o que você tenha feito ou o que você tenha deixado de fazer, Deus está olhando para você e vendo um filho. Deus está olhando para você e vendo alguém que Ele gerou nas entranhas dEle. Você foi eleito nele muito antes da fundação do mundo. Estamos juntos aqui, irmãos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Deixa eu ver se dá tempo. Em 2 Samuel capítulo 11. Foram rápido, né, Fábio?
Decorrido um ano, no tempo, diga comigo, tempo. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe, aonde eu estou, meu Deus? Enviou Davi Joabe e seus servos com ele e toda Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou. Espírito Santo, nós pedimos a sua presença e a sua inspiração, a revelação da tua palavra. A palavra que o Senhor oculta de sábios e entendidos, mas revela aos seus pequenos. Nós nos diminuímos diante da sua presença para ouvir a revelação da sua palavra. Que a sua palavra nos alimente, nos exorte, nos norteie, nos alinhe ao seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, eu estava com muita coisa escrita aqui, mas eu fui muito abençoado e a palavra de Deus cantada ou pregada é a palavra de Deus. A palavra de Deus já estava sendo pregada enquanto a gente cantava, era a palavra. Mas enquanto a palavra era cantada, especialmente sobre essa questão do Maranata, eu voltei a uma reflexão pautada nesse texto. E vou tentar ser muito rápido, embora são muitos textos. E talvez isso não é uma coisa para causar euforia em você, mas é para você mastigar com o cérebro aí, amém? Para produzir uma reflexão que talvez vai ser dolorida. Obrigado pelo senhor, tão empolgado. Mas bora lá. A Bíblia diz que no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi fez uma escolha que contraria o tempo. E maturidade não está relacionada ao quanto você viveu. Maturidade, embora há uma contribuição, a experiência, a vivência, ela produz uma emancipação natural para a maturidade. Mas há de convir comigo que tem gente que quanto mais velho fica, mais imaturo fica, sim ou não? Então a maturidade não é determinada pelo tempo que se viveu, pela quantidade de vela que você soprou, mas pela sua capacidade de discernir o tempo e de fazer escolhas que estejam pautadas em um discernimento correto. Então maturidade, ela é determinante a partir do discernimento e de uma escolha que seja coerente a esse discernimento. O tempo é uma coisa tão fundamental e importante para a gente entender que Deus nos cercou de estações. Há 2 estações primárias e 2 estações secundárias. A gente tem o verão e a gente tem o inverno. A gente tem o outono e a gente tem a primavera. Para que as estações secundárias servem? Para nos anunciar que o tempo vai mudar drasticamente, sim ou não? Toda a sua agenda é construída a partir do tempo. A gente morou em Santa Catarina lá 14 anos. E no inverno a gente não faz muita coisa. A nossa roupa é diferente, a nossa comida é diferente, a nossa programação é diferente, sim ou não, irmãos? Ou seja, a estação, ela determina a sua agenda. Você precisa discernir o tempo para construir uma agenda que seja coerente a esse discernimento. Então o que é a maturidade? Quando eu discerno o tempo e quando eu faço uma escolha e construo uma agenda pautada em um discernimento correto. Estão pegando? Estamos juntos? Então Davi já tinha feito muitas coisas e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi o primeiro homem a dizer para Deus: eu te amo. A nos mostrar que existe uma proposta de relação afetiva com Deus. Davi é incrível. Davi é aquele que, sabe, que nos inspira a colocar nome nos nossos filhos. Quantos Davis a gente tem na igreja? Davi foi o homem que compôs as canções mais incríveis. Salmo 23, top em todas as plataformas de streaming. Emplacou vários hits. Salmo 23, Salmo 91 não tem autor, mas o Salmo 1 e tantos outros salmos que Davi emplacou, são canções. O mundo inteiro cantava as músicas de Davi. Sabe, o Salmo 23 foi gravado mais do que Ousado Amor, eu tenho certeza. Fizeram mais versão do Salmo 23 do que do Ousado Amor.
Ousado amor é aquela música que tem trap, tem lambada, tem worship, tem tudo que é jeito. Mas o Salmo 23 era uma música muito conhecida. As outras músicas de Davi era alguém muito bem alocado nesse conceito, nessa apreciação do povo judeu. Se você assistir um filme que está na Amazon Prime, você vai ver um filme, assista, chamado Canção dos Nomes, que refletia aqueles que foram assassinados no Holocausto. Que para você descobrir se a sua família estava viva, você tinha que ouvir a canção inteira. A canção inteira demorava mais de 20 dias. A música está muito presente na cultura judaica. E alguém que tinha um potencial tão incrível, era alguém muito amado, sim ou não? Mas esse homem, segundo o coração de Deus, que nos abençoou com tantas canções, esse homem, segundo o coração de Deus, que foi ovacionado quando derrubou um gigante que oprimiu o povo de Deus, esse homem, segundo o coração de Deus, que foi ungido a rei em Judá com 30 anos, esse homem, segundo o coração de Deus, que trouxe de volta, que uniu Jerusalém e Judá, e que trouxe a arca de Deus para o lugar dela. Preste atenção. Queria falar um pouco de escolha, até a gente construir uma ideia para a gente ir para onde eu quero. Diga comigo, escolhas. Uma escolha certa pode emancipar um mendigo a um cargo de rei. Mas uma escolha errada pode fazer um rei virar mendigo. E a gente encontra isso. A gente encontra o que compõe o seu amanhã são suas escolhas. Você é fruto das suas escolhas. Você é resultado das suas escolhas. E Davi, um belo dia, esse homem que a gente tanto admira, tanto ama, tanto, sabe? Esse homem escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Todo Israel foi para a guerra. E Davi, acomodado nas suas conquistas, acomodado nas suas, nas suas realizações, em todo o status que já tinha, em toda a construção de ministério que já tinha, a construção de império que já tinha, esse homem escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. E todas as vezes que você escolhe estar em lugares que Deus não quer que você esteja, você vai encontrar gigantes internos, que são piores do que os externos. Você vai encontrar dentro de você Golias muito maiores do que aqueles que você está vencendo. Você vai encontrar dentro de você ursos e leões que vão devorar você. Vocês estão aqui? Um belo dia, no tempo, diga tempo. E quando você não discerne o tempo, você faz escolhas equivocadas. Você vai para lugares que Deus não te mandou ir. Você faz coisas que Deus não te mandou fazer. Você faz sociedades com quem Deus não quer que você faça sociedade. Quase que não sai aqui o sociedade, irmão. Satanás. O Senhor está aqui, amém, irmãos? Davi então vai para a varanda. A Bíblia diz que uma tarde ele acordou, uma tarde, ele se levantou, e ele pegou o seu smartphone, e começou a rodar o feed do Instagram. Daí viu uma mulher que era muito formosa, e mandou um inbox para ela, e aí sumida, saudade do que a gente não viveu, e aí deu ruim. A mulher respondeu ele, era o rei. E o homem, segundo o coração de Deus, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, porque não discerniu devidamente o tempo, agora estava, nutrindo em si o desejo por uma mulher que era de alguém. Quando a Bíblia fala para você não cobiçar a mulher do próximo, o que é a mulher do próximo? Aqui não é sua. Aqui não é sua, é mulher do outro. E aí, irmãos, ele vai, e você sabe o que acontece. O homem segundo o coração de Deus, o cara que escreveu canções, o cara que tinha a espada de Golias pendurada na parede do seu gabinete, agora ele estava se deitando com uma mulher que não era dele, traindo um amigo que estava na guerra. Um amigo que estava lá arriscando a vida por ele. Ah, irmãos, o que eu estou falando para vocês é muito sério, e é a palavra de Deus. Talvez você não fique eufórico, mas
A minha oração é para que isso, pode até ser doce, mas que amargue dentro do seu ventre, que vai te fazer bem. E quando ele estava lá, ele fez o que fez, traiu, ultrapassou uma linha que ele nunca podia ter ultrapassado. E depois de um certo tempo, aquela mulher concebeu e mandou dizer a ele: estou, porque as suas escolhas sempre vão gerar algo. E deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, o que você planta dá para esconder, semente cabe na mão. Você pode plantar à meia-noite, mas o que você colhe não. Ninguém colhe de noite, só colhe a luz do sol. Colheita é feita em público. E aí, irmãos, o que acontece? Te amo, Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor. Eu declaro que o Senhor vai visitar os nossos corações com sabedoria, em virtude do temor do Senhor. Nós respeitamos a sua presença, Deus. E aí esse homem, segundo o coração de Deus, agora ele não era só um adúltero, ele era um manipulador, porque ele criou toda uma situação para preservar a sua autoimagem. Irmãos, todo líder que vive em função da sua autoimagem está desviado. Deixa eu repetir, todo mundo que vive em função da sua autoimagem é um narcisista desviado. Não tem problema você, obviamente, se cuidar, preocupar com aquilo que você faz, mas viver só em função disso é um indício de alguém que está fora, completamente fora daquilo que Deus objetivou para a gente. Quem está no caminho entende que existe um princípio que é inegociável: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo que vive numa direção contrária a isso está desviado. Isso é evangelho, irmão. Não dá para negociar com isso não. Davi agora estava vivendo em função da autoimagem. Então, como ele estava vivendo em função da autoimagem, ele vai e liga para Urias: traz Urias para mim. E aí Urias vem, e aí ele vai e dá umas camisas bonitas para Urias, faz uma compra para ele na Zara, enche ele de pacote, de presente, e dá uma comida boa para ele, fala: Urias, meu amigo, meu parceiro, fica aqui comigo. E Urias vai e fica ali com ele. E aí ele vai e faz o seguinte, fala: Urias, agora vai para sua casa se deitar com a sua mulher, cara. Porque o homem segundo o coração de Deus, que nos inspira tanto, que compôs canções incríveis, que feitos maravilhosos, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Ele foi se definhando. E deixa eu te dizer uma coisa, quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, esses abismos não são externos, eles são internos, eles estão dentro de você. E se você chegou no fundo do poço, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de cavar. Se você escolheu estar em lugares que Deus não quer que você esteja, se você sabe que você se desvirtuou do propósito, hoje é o dia de você se arrepender, porque Deus te aceita de volta, porque Ele te reposiciona, Ele te alinha. Sabe, irmão, recomeçar é maravilhoso. Deus não tem problema com o recomeço, a gente é que tem. Eu torno a dizer, não há nada errado em criança ter medo do escuro. Criança tem medo do escuro. O errado é adulto com medo da luz. Vai para a luz, irmão. O Deus da Bíblia é seu Pai. Agora ele vai, cria uma situação. Vai lá, meu parceiro, deita com a sua mulher. Está aqui um presente, está aqui uma oferta, está aqui um agrado, um regalo, né? Aí no outro dia alguém manda mensagem para ele: Davi, deu ruim. Deu ruim, deu muito ruim. Como assim deu ruim? Urias não foi para casa, está deitado na frente do palácio, e não tem o que ele faz ele sair de lá. Aí ele manda chamar Urias. Aí ele chama Urias e fala: Urias, e aí, cara, você não foi para casa, está aqui. Rei, é o seguinte, meus amigos estão lutando contra as drogas, contra o divórcio, contra todas as coisas que estão engolindo o ser humano. Eu vou para a guerra, o senhor, enfim. Aquele irmão prega para um rei desviado.
sobre tempo, sobre discernir tempo. Ah, irmão, se você não discernir tempo, você vai ficar 10 anos expulsando os mesmos demônios. Se você não discernir tempo, você vai ficar a vida inteira andando em círculo. Vai sair do lugar. É sobre discernir. É sobre se adequar àquilo que Deus está mostrando e falando. E aí, e agora? O que eu faço? O homem segundo o coração de Deus, porque escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele estivesse, porque fez uma escolha que não tinha concordância com o tempo de Deus, se tornou um adúltero, se tornou um manipulador, e agora, para fechar o caixão, Felipe, se tornou um assassino. Ele escreve um inbox para Joabe e diz: olha, Urias tem que morrer. Quando eu falo desse texto, eu sei que isso é muito sério, essa palavra é muito dura, mas deixa eu te dizer uma coisa: o ouvido mais perto da minha boca é o meu, e eu prego isso com temor e tremor. Mas quando eu paro para pensar no que acontece nessa situação específica, eu fico pensando no quadro, abrindo só um parênteses, pastor Everaldo, no contexto do envio dos missionários do Brasil. Muitos pastores não enviaram para o campo missionários, enviaram seus problemas. Eles enviaram Urias. Eles enviavam aquilo que ameaçava a reputação deles. Eles enviavam aquilo que tirava, sabe, de certa forma, que aquilo que representava, sabe, o pecado deles. E há outras pessoas que Deus quer curar. Hoje de manhã eu ia falar isso, mas estava tarde. Mas eu tive uma impressão no meu espírito hoje de manhã. Irmãos, a gente está 40 dias sem comer, chorando aqui naquele bosque. A gente está ouvindo Deus, e eu digo isso com muita humildade, mas tem algo de Deus para acontecer na sua vida hoje aqui. E sabe, hoje de manhã a impressão que eu tive é que Deus quer curar muitos Joabes. Quem são os Joabes? Aqueles que tiveram que executar a ordem de um rei desviado. Aqueles que submeteram a reis desviados e tem sangue nas mãos. Você matou pessoas em nome de um governo caído. Feche seus olhos. Traz a sua luz sobre nós nessa noite, Deus. Que a gente discirna a sua palavra, que ela faça sentido para nós, que ela produza temor nos nossos corações, que ela nos eduque, que ela nos treine, que ela nos emancipe para um destino profético, em nome de Jesus. E agora, irmãos, o que acontece? Urias foi morto pelos inimigos de Deus. Um homem bom, um homem justo, um homem íntegro, um homem fiel, um homem leal, morreu porque um rei desviado escolheu estar em um lugar que Deus não queria que ele tivesse. Faz sentido para vocês isso, amém? E agora o que acontece? Davi continuava sendo rei? Me responda. Davi continuava sendo uma pessoa benquista, continuava sendo uma pessoa expressiva, continuava sendo um homem maravilhoso, sim ou não? Mas ele tinha um amigo chamado Natan. Aí eu gosto de Natan, meu parceiro. Brunão, Natan é da hora. Natan, boné abarreta, calça larga e tênis colorido. Natan não combina sapato com cinto não. Natan é mais maloqueirinho. Aí Natan é parceiro de Davi, né? Aí falou: Davi, meu amigo, quer trocar ideia contigo. Ô Natan, meu amigão, vem aqui na minha casa, vamos se ver, vamos tomar um café, comer uma pamonha. Pamonha é bom, né, irmão? Aí Natan vai lá, chega lá, para o carro dele, aquela montoeira de portaria para entrar na casa de Davi, porteiro de tudo que é jeito, tem que falar o nome do papagaio, do cachorro, da identidade, e por aí vai. Ele chega na casa de Davi. Aí Davi: aí Natan, meu parceiro, como é que você está? Como é que está a sua vida? Rapaz, estou bem pra caramba, mas deixa eu te falar uma coisa, eu preciso resolver uma situação, eu vim aqui para uma situação específica. O que foi, Natan? Fala aí, Davi. É o seguinte, olha só, tem 2 homens aqui na cidade, um é muito rico, o outro é muito pobre. O que é pobre é tão pobre, que até os pobres chamam ele de pobre. Pobre, pensa num cara pobre. E o pobre não tem nada,
Ele só tem uma cordeirinha, uma ovelhinha, sabe? Só isso. O rico tem um montão de coisa. Rapaz, pensa num cara que tem coisa. O cara tem boi, tem animal, tem carro, tem de tudo. Aí sabe o que aconteceu? Chegou um estrangeiro na cidade. Chegou um cara na cidade. O rico recebeu o estrangeiro. Só que ao invés dele pegar dos seus bois, dos seus animais, das suas posses para servir aquele churrasco para o estrangeiro, ele foi lá, Davi, vocês estão comigo? Ele foi lá, Davi, e matou a cordeirinha do homem pobre. Matou e serviu para o estrangeiro. Rapaz, o ímpeto de Davi se acendeu. Davi ficou irado. E ele diz, esse homem tem que morrer. E Natan deixou ele falar. Fala, o que você acha, Davi? Esse homem tem que ser morto. Tem que restituir 6 vezes mais. E tal, e Natan deixou ele falar. Fala aí, fala aí, fala aí. Você é senhor das palavras que não diz, escravo das que diz. Fala aí, Natan, fala aí, vai falando. E Davi começou a falar e tal, e tudo mais. Olha para mim agora. Aí Natan olhou para ele, falou, Davi, você é esse homem. Você fez escolhas que desvirtuaram você, que tiraram seu coração do lugar que ele devia estar. Davi, você está desviado. Você está completamente fora daquilo que Deus te chamou para fazer. Você é esse cara. A pergunta que eu faço é o seguinte: Davi tinha autoridade e poder para matar Natan? Sim ou não? Ele continuava sendo rei, continuava tendo autoridade. Então Davi tinha uma outra escolha para fazer. E aqui é o ponto de divisão daquilo que eu quero repartir com vocês. Ou você me mata, ou o que eu estou falando vai fazer o mínimo sentido para você, vai ser mais uma mensagem, ou daqui em diante você faz o que Davi fez. Diante do confronto e da exortação apresentada a um rei, sabe, Davi poderia matar aquele homem e continuar vivendo em função da sua autoimagem, continuar vivendo em função da sua reputação, continuar vivendo em função da preservação daquilo que é só palha, irmãos. Deus não se impressiona com luz e LED, irmão. Não é sobre o que a gente está cantando, não é sobre o que a gente está fazendo, não é sobre o que a gente está pregando, é com quem a gente está ficando parecido, é de quem a gente está se aproximando a partir de tudo isso. Porque não há nada mais triste do que trabalhar para Deus, em nome de Deus, sem a presença de Deus. Isso vai matar você, vai destruir sua família. E agora, irmãos, Davi tinha uma escolha a fazer: ou eu mato esse cara e continuo essa vida, continuo essa mentira, vivendo essa mentira, ou eu entendo que Deus está me dando uma oportunidade de me trazer de volta para o colo dele, para o braço dele, e para me devolver o norte. E aí eu amo a história de Davi, amo. Apesar dele ter sido um tranqueira, foi adúltero, foi manipulador, foi assassino, mas, sabe, ele tinha coragem para recomeçar. E aí, diante de todas as situações, de todas as escolhas que Davi poderia tomar, ele escolheu escrever uma canção para Deus. Salmo 51, verso 7. Ah, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Sua palavra é maravilhosa, sua palavra é incrível. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Sabe o que é isopo? Lembra da Scott Bright? Aquela buchinha que tem lado verde e lado amarelo? Quem aqui já foi vítima de uma mãe nervosa, com o pé sujo, te levou para o tanque e esfregou o seu pé com Scott Bright do lado verde? Aquilo vinha um agudo, subia até o pescoço, Theo. Olha o que Davi está falando assim: ó, me lava com Scott Bright do lado verde, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Alvo que a neve está na Bíblia, tá? Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Essa é a canção de alguém que está arrependido. Eu profetizo que em nome de Jesus, você vai oferecer um novo cântico para Deus hoje. Um cântico que vai nortear você, vai alinhar você ao coração de Deus.
esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos ler junto essa parte. Restitui-me a alegria da tua salvação. Mais uma vez, restitui-me a alegria da tua salvação. Olha só, irmãos, a gente fala muito sobre o reino de Deus. A gente fala muito sobre essa expressão maravilhosa desse governo incrível de Deus, vindo de uma forma avassaladora, e a gente podendo, sabe, expressar essa presença de Jesus em todos os lugares. Mas a gente não pode se esquecer que o reino de Deus é eterno, que a gente vai viver nessa terra como peregrino, que você vai viver 70, 80, 90 anos, e o que passar disso é enfado e fadiga. Eu vejo muita gente depressiva, nesses 15 anos que eu estou viajando em estrada, eu vi tanta mulher de pastor arrebentada, tanto filho, irmãos, eu perdi a conta de com quantos filhos de pastores eu sentei, perdi a conta, porque Davi entendeu algo, sabe, se você não tiver uma percepção de eternidade, se você não entender que você um dia estará diante da face do seu Deus, vendo Ele como Ele é, tudo o que você está fazendo aqui na terra vai ser um barulho infrutuoso. Davi disse: olha, eu tenho a espada de Golias, eu tenho selo azul no Instagram, eu tenho, sabe, as pessoas estão me ovacionando, mas quando eu olho para o céu, parece que lá não é mais minha casa, parece que lá não é mais para onde eu vou, parece que eu vou vagar nessa terra de inconstância e pecado e injustiça, e tudo acaba nisso. Deixa eu ir rápido aqui. Lucas 10, Lucas capítulo 10. Ah, meu Deus, eu estou chapado, irmãos. A palavra de Deus é linda demais. Olha o que Davi está dizendo. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu construí, é anátema, é insignificante. Restitui-me a alegria da salvação, me devolve uma percepção de que a eternidade é para mim, de que o céu é para mim, de que eu vou ver o meu Deus, de que um dia tudo isso termina, e Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Agora aqui voltaram 70, a gente pulou para mais ou menos uns 2000 anos depois, por aí, 2000 não dá não, dá uns 1000 e poucos anos, depois o Marcos e o Gabriel me ajudam, os teólogos aí da igreja. Mas olha só, então regressaram os 70 possuídos de alegria. Os caras estavam felizes pra caramba. Nosso ministério está crescendo. Caraca, meu irmão, 1 milhão de ouvintes. Vai, caraca. Favela venceu, irmão. Os caras voltaram felizes. Cara, tá lindo. Meu Deus do céu. Aí imagina eles todos reunidos lá. Pedro mostrando o slide de quantas pessoas ele tinha batizado. Quantas pessoas tinham sido curadas. Está todo mundo feliz da vida, dizendo: olha, em seu nome, Senhor, os demônios nos submetem, em seu nome a gente está fazendo música, a gente está gravando, a gente está abrindo igreja, a gente está crescendo, nosso ministério está dando certo, Senhor, no seu nome a gente está fazendo tanta coisa legal. Aí Jesus entra na sala, irmão, Jesus entra, Jesus estraga a festinha. Aí ele vem, então regressaram 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Imagina você ali contando: fizemos, aconteceu. Mas Jesus vem, entra e fala assim: massa, legal, tudo isso aí é massa, mas eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando eu gosto dessa passagem, eu lembro de uma história de um irmão que contava muito testemunho de enchente. Ele passou uma enchente, uma situação difícil na vida, e aí perdeu tudo, e aí passou por uma enchente e tudo mais, e aí ele morreu, foi para o céu. Chegou lá no céu, tinha uma ala do céu que era só para contar testemunho. Aí ele falou: vou entrar na fila. Entrou na fila, foi contar o testemunho dele de enchente. Só que quando ele olhou, Noé estava sentado na primeira fileira assim. É mais ou menos o sentimento que eu tenho quando eu olho para esse texto e vendo os caras apresentando todas as conquistas dele. Senhor, tal, ai, Jesus, da hora. Mas eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Irmão, aí você baixa a bola.
Fala para quem está do seu lado, entra na Apple Store e baixa a bola. Aí, se liga, Jesus continuou falando: eis, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Eu dei autoridade para você cantar canções que vão libertar pessoas. Eu dei autoridade para você orar pelos enfermos e eles serem curados. Eu dei autoridade para os ministérios de vocês se alcançarem, invadirem, serem influentes no lugar de vocês. Eu dei autoridade para vocês. Eu liberei de mim. Eu venci, porque eu venci. Eu emancipei vocês para isso. Vocês têm autoridade. Vocês vão pisar em demônios, escorpiões, vocês vão crescer, vai ter 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Eu dei autoridade para vocês. Eu venci para dar a vocês autoridade. Mas aí Jesus corrige o nosso coração, e Ele nos ensina a fazer a oração que Davi fez. Ele diz: olha, eu dei toda essa autoridade a vocês, verso 20. No obstante, alegrai-vos não porque o Espírito vos submete, e sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Sabe, irmãos, vocês me dão mais 10 minutos? Mais 10 minutos? Eu sei. Davi tinha tudo, mas não tinha nada. Davi tinha tudo, mas não tinha nada. Era um miserável. Era um infeliz. A Bíblia ensina para a gente o que é ser infeliz. Coloca aqui para a gente, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Ô, memória está boa ainda, mas a maconha não comeu todos os meus neurônios não, irmão. Jesus me devolveu eles de volta. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Em uma versão diz: se a nossa esperança em Cristo consiste apenas nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você está projetando a sua vida enquanto você pode crescer, conquistar, alcançar, mas você não entender que existe uma eternidade para você, que existe um céu para você, que existe, sabe, uma esperança de que nós estaremos com Deus para sempre, você é um infeliz, um miserável. Uma vez pediram para um sábio definir a eternidade. Obrigado. Sábio, explica para a gente a eternidade. Aí ele diz: olha, para o discípulo, tente esvaziar o oceano com um balde. Pega um balde e tenta esvaziar o oceano. E quando você terminar, você vai estar no princípio da eternidade. Eternidade não se explica. Mas uma coisa eu digo a você: você é eterno. Portanto, Davi se desesperou, disse: olha, eu tenho tudo, mas não tenho nada. Eu não tenho mais a certeza da salvação, a alegria da salvação não está presente. Quando os discípulos se apresentaram, eles disseram: Senhor, nós estamos cheios de autoridade. Jesus falou: olha, vocês precisam fazer a oração de Davi. Vocês precisam entender que todos os resultados são incríveis, mas o que é mais incrível é a certeza de que o seu nome está escrito no livro da eternidade, e de que você vai estar com o seu Jesus para sempre. Por isso o grito: Maranata, 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 precisa ser o grito do peito de cada cristão. Nada é mais, sabe, recompensador do que saber que nós estaremos com Deus. Irmãos, e tudo pode dar certo. Se tudo der certo, glória a Deus. Está tudo dando certo, pastor. Nós estamos crescendo, perspectiva de crescimento ainda maior, glória a Deus. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Pastor, está tudo dando errado, pastor, está tudo lascado, está tudo, nossa pastor, mas o senhor não tem noção de como está ruim. Erga suas mãos, irmãos, e se você entende que a eternidade é para você, você vai ter a graça de dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras mintam, ainda que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação, que firma os meus pés como da corça e me faz habitar em lugares altos. Você é um salvo. Você foi salvo pelo sangue de Jesus. Você foi livre do inferno e da morte, da condenação eterna. Você um dia estará em um lugar que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que jamais penetrou em coração humano. Você foi chamado por Deus para estar com Ele, para ter a certeza de que um dia essa inconstância vai acabar, de que não haverá mais dor, de que não haverá mais noite.
e de que o Senhor enxugará do seu rosto toda lágrima. Portanto, irmão, toda a escolha que você fez, que roubou essa alegria de você, hoje é dia de cantar um novo cântico para Deus. Hoje é dia de receber, ser visitado por essa alegria de novo. E não importa, do mais novo ao mais velho, do pastor ao presbítero, ao baterista da igreja, Deus quer visitar o seu coração com alegria de salvação. Coloca para a gente Apocalipse capítulo 5, eu já estou terminando. Apocalipse capítulo 5. Esse texto é um dos textos que descreve a maior angústia que alguém já sentiu nas Escrituras, na minha aplicação. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro ou de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando João, diante de tudo aquilo que vê, ele vê o Senhor, ele vê Deus sentado no seu alto e sublime trono, ele vê as maravilhas da eternidade, ele vê a recompensa. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente do fruto da árvore da vida. Para Laodiceia ele disse: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, dar-lhe-ei as estrelas do céu. Ele viu toda a nossa proposta de herança. Mas um determinado ponto da experiência que João teve, ele chega diante do livro e ele vê a impossibilidade da gente acessar tudo isso. Ele diz: olha, o livro estava selado por dentro e por fora, ninguém podia nem mesmo olhar para ele. E João chorava muito, sabe por quê? Porque João viu que o nosso choro foi em vão. João viu que essa reunião aqui não tem significado nenhum, porque a nossa esperança em Cristo consistiu apenas na terra. Então nós somos infelizes. As renúncias que você fez foram vãs, os jejuns que você fez foram vãs, as ofertas, cara, não tem significado algum. Tudo isso é vão. João viu que Estevão, que foi apedrejado, morreu em vão. Que Paulo, que teve o seu corpo cortado em pedaços, morreu em vão. Que Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo, que Tiago, que teve a cabeça cortada, tudo isso é vão. Nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. João chorava muito, se angustiava. Imagina, irmão, se a gente vivesse sem o céu, cantando todas essas músicas, mas sem a possibilidade de acessar a eternidade, fazendo todas as orações que a gente faz, mas sem a possibilidade de acessar a eternidade. João se desesperou, chorava muito. E esse, na minha aplicação pessoal, é o momento de maior tristeza da palavra de Deus, mas é também o momento de maior alegria da palavra de Deus. Você está aqui comigo? Próximo versículo. Todavia, aleluia, diga aleluia. Um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças, ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele deu sentido às suas orações, ele deu sentido às suas súplicas, ele deu significado para a sua devoção. As suas orações agora são ouvidas, elas são atendidas, porque todas elas estão na mão daquele que foi digno de abrir o livro. O desespero de João se encerra quando ele vê um cordeiro como tendo sido morto. E os anciões entregaram para ele as suas orações, as suas súplicas, os seus jejuns. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para
o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões, de milhares e de milhares, e você estava lá nesse meio. Vem cá, banda, vem cá comigo, vem cá. Proclamavam em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ele comprou você para Ele. Você estará com Deus para sempre. Toda escolha que roubou essa certeza de você, toda escolha que roubou toda decisão que você tomou, que desvirtuou você, ela vai ser combatida hoje, em nome de Jesus. Quem secou suas lágrimas, meu irmão? Quem secou suas lágrimas? Não deixe que a frieza e a escuridão tentem te apagar. Não deixe que a mornidão seja um estado aceitável. Morno não é o quente, o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. Ele abriu o livro. Ele te deu a certeza da eternidade. Um dia você vai estar sentado numa mesa bem grande e vai falar: Abraão, passa o arroz aí para mim. Moisés, essa pamonhazinha à moda aí, me alcança aí. De milhas, quiabo. Piqui não vai ter, irmão, piqui não vai. Piqui não tem lá, piqui não tem. Piqui é só depois da queda, porque a espinha, a brolho, vem só depois do pecado. Vocês vão ficar revoltados comigo, não fecha o coração não, Deus está falando com você. Eu quero mostrar para você a sua casa, onde você vai morar. Você está pronto? Para a gente encerrar, eu quero mostrar a sua casa, Apocalipse capítulo 21, eu acho que é a partir do verso 17, Magali. Apocalipse capítulo 21, pode ser o 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro é de calcedônio, o quarto de esmeralda. Quem aqui com as mulheres gosta de joia? Quem mulher aqui gosta de joia? Talvez você não tenha todas, mas lá na eternidade todas elas estarão na sua casa. Talvez você não mora na casa que você gostaria de morar, talvez você não conseguiu ainda finalizar aquele plano que você tem de construir a sua casa do jeito que você gostaria. Mas saiba que Deus tem uma casa preparada para você, e ela está adornada de toda espécie de pedras preciosas. Irmão, se esse não for o sino da nossa fé, tudo isso aqui é barulho infrutuoso. Você vai viver como um miserável. Você vai viver como um amargurado, como um místico, como um esquisito, sem olhar para a eternidade e dizer: Maranata, Maranata, eu estarei com meu Deus para sempre. O quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólito, o oitavo é de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópaso, um décimo de jacinto, um décimo de ametista. Olha que doideira isso aqui, próximo desse. Olha que doideira isso aqui, presta atenção, irmão. Viagem. Eu já provei tudo que a Anvisa não aprova, mas eu nunca viajei tanto quanto eu viajo com a palavra de Deus. Presta atenção nisso. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. Imagina uma porta, Douglas, para milhões e milhares de pessoas passarem, feita de pérola, feita de uma só pérola. Irmão, imagina o tamanho dessa ostra. Agora, sabe o que é louco? Como é que uma pérola é feita? Uma ferida. A ostra se guarda daquela ferida e transforma aquela ferida em pérola. O que te conecta à Nova Jerusalém é a ferida de alguém que se permitiu ser curado. Quando você entrar por uma porta de pérola, aquela porta representa alguém que se permitiu ser curado. São 12 portas feitas de pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Ah, meu Deus, vem comigo aí, gente. Vamos começando a queimar aí, vamos, papai? Vamos queimar? Vamos voltar com essa alegria para o nosso coração?
Você vai cantar um novo cântico para Deus hoje. Você vai se alegrar de novo, porque você é salvo. E se você não é, a gente vai dar jeito nisso hoje. Não precisa pagar nada, pôr nome na lista, conhecer quem é o organizador da festa, nada. Você só precisa acreditar em Jesus, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Nela não vi Mevan, nela não vi Family Church, nela não vi Assembleia de Deus, nela não vi Igreja Batista, nela não vi Presbiteriano, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam a abominação e a mentira, mas somente aqueles que estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! 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 Não se alegrem porque coisas estão acontecendo, mas se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Não se lamente porque coisas não estão acontecendo. Pode a figueira não florescer, todavia eu me alegrarei no Senhor e me exultarei no Deus da minha salvação. Feche os seus olhos, erga as suas mãos, comece a adorar esse Deus que livrou a nossa alma da morte. Nos ajude a adorá-lo. Não espere uma canção, você é salvo. Diga: Senhor, obrigado pela salvação. Obrigado porque eu fui comprado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. O universo chora, o sol se apagou. O Salvador chegou por lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Feche seus olhos. Comece a adorar Jesus. Você é salvo. E se alguma escolha roubou essa alegria do seu coração, hoje é dia de devolver ela para o seu peito. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, que Ele venceu pra sempre.
Feche seus olhos. Hoje é dia de ser visitado pela alegria de ser salvo. Você não é dessa terra. Você vai viver aqui alguns anos, mas você nasceu para a eternidade. Você nasceu para morar em uma cidade que está adornada de toda espécie de pedras preciosas. Você nasceu para viver eternamente com seu Deus, para sempre com Ele. Ouça. Se alguma coisa roubou essa alegria de você, feche seus olhos. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de voltar a se alegrar de novo, porque você é salvo. Eu quero fazer um convite para você, e veja se esse convite faz sentido para você. Irmão, nós estamos em conferência. Eu sei que está tarde, mas talvez 2 ou 3 minutos a mais. Feche seus olhos. Vai mudar completamente o destino da sua vida, o destino da sua casa e da sua família. Talvez você que está aqui hoje, você fez escolhas que roubaram essa alegria de você, que roubaram essa certeza do seu peito. Se você gostaria de voltar, se você gostaria de cantar um novo cântico para Deus, se você gostaria de se sentir amado por Jesus e salvo por Ele, eu queria que você levantasse as suas mãos onde você está e você dissesse: pastor, eu preciso muito. Eu preciso muito. O Senhor pregou para mim hoje, pastor. Essa palavra foi para mim, pastor. Parece que o Senhor está lendo a minha vida. Erga as suas mãos assim bem alto. Eu queria carinhosamente pedir para você que levantou a sua mão, vir aqui para frente. Você que está do lado dessa pessoa, estimule ela. Talvez essa decisão, esse passo que você vai dar, isso vai ser uma decisão interna importante para você. Vem para cá, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, venha celebrando essa pessoa que está vindo aqui na frente. Celebre, celebre, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem, 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 vem. Quem levantou a mão lá atrás, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Me ajuda, gente, traz essas pessoas aqui. Traz elas aqui. Vem cá, minha irmã, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Tanto. O céu é para você. A eternidade é para você. Vem cá, vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Nos ajude a adorá-lo. Porque hoje há canções novas nascendo no coração desses irmãos. Porque hoje há músicas novas nascendo, Del. Há músicas novas, Filipinho, nascendo, Deléo. Deus está salvando pessoas. Deus está restituindo a salvação. Ore por elas, ore por elas. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, meus amigos. Vamos adorar. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia.